E o São Paulo põe pressão em Luan e dá ultimato, prazo para Luan responder à proposta de renovação. E o que fazer após mais um vexame do São Paulo dentro de campo? Até quando o Rogério Ceni vai resistir no cargo? Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Salve, salve meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Futebol SPFC. Eu sou o Jonathan e nesse vídeo vamos aí falar com vocês, discutir com vocês o momento do São Paulo e atualizar vocês sobre algumas notícias do São Paulo, beleza? Mas antes, vamos galera, por favor, gentileza pura de vocês, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like de vocês, porque é muito importante. E é de graça, rapaziada, de graça. E vocês vão estar apoiando a mídia alternativa do São Paulo. Sabe por quê? Porque nós da mídia alternativa somos a verdadeira oposição da diretoria do São Paulo. Porque esses caras lá dentro fazem o que querem. E nós que fazemos oposição, que damos voz ao torcedor do São Paulo, que colocamos a boca no trombone e nos expomos aqui. Então bora! Vamos fortalecer a mídia alternativa do São Paulo, beleza? E rapaziada, bora começar aqui o nosso giro de notícias do São Paulo, fazendo aí um pós-jogo de São Paulo 0 Ituano 0. Já que não consegui fazer lá na terça-feira, porque eu até comecei a live, mas ali com 10 minutos faltou energia aqui na minha cidade e aí derrubou minha live e eu não consegui fazer nada. Então, bora falar com vocês aí um pouquinho, deixar minha opinião para vocês aí sobre mais esse vexame do São Paulo em pleno Morumbi. Rapaziada, e preocupa, hein? Preocupa o futebol medíocre, pobre, ridículo, lixo que o São Paulo vem jogando, hein, rapaziada? Um futebol burocrático, um futebol lento, um futebol desorganizado, um time sem criatividade, um time sem triangulação, sem aproximação, sem ideia de jogo, sem padrão de jogo, uma verdadeira bagunça em campo. O São Paulo mais uma vez jogou no padrão São Paulo Futebol Clube, que é aquele time que tem uma posse de bola excessiva, mas que não converte isso em chances claras de gol. Tanto é que o Jefferson Paulino trabalhou uma vez no primeiro tempo, naquela bola que ele saiu e no rebote o Rodrigo Nestor tocou por cima e o jogador, o zagueiro se não me engano, tirou a bola debaixo da trave. E no segundo tempo já, que o Luciano tentou um chute de esquerda que saiu mascado e depois o próprio Luciano deu uma cabeçada perigosa. Mas a não ser, o São Paulo não criou mais nada. Então assim, é muito pouco para um São Paulo jogando em casa, né, diante do seu torcedor e ter a posse de bola em excesso e não conseguir fazer nada. Deu para ver também, rapaziada, que o Caleri e o Edson não funcionaram bem, porque são dois jogadores com características de centroavante, de referência na área, e são jogadores que saem pouco da área, o que dá pouca opção para triangulação pelos lados do campo. E aí isso induz o time a ficar fazendo chuveirinho na área. Um excesso de cruzamentos que nunca se viu no São Paulo. Só nesse jogo diante do Ituano, o São Paulo cruzou 57 bolas na área. E a maioria, aquele cruzamento sem perigo nenhum. Não é aquele cruzamento consciente na cabeça de algum atacante na área. Mas é aquele cruzamento que você simplesmente dá um chuveiro para a área para ver se acerta a cabeça de alguém. Então esse tipo de cruzamento ele é infrutífero, ele não serve. O primeiro tempo, assim como foi contra o Tigre, primeiro tempo horroroso, tenebroso. O segundo tempo deu uma leve melhorada com a entrada do Luciano, mas é muito pouco, né? É muito pouco. E essa leve melhora se deu muito aí, né? Pela característica do Luciano, porque ele tirou o Edson e colocou o Luciano. Tirou um jogador de mais referência e colocou um jogador que flutua mais, que volta ali mais o meio campo para fazer número no meio campo e dar superioridade numérica para o São Paulo no meio campo
E aí o São Paulo conseguiu chegar um pouco mais, se bem que o São Paulo só conseguiu ser mais perigoso ali nos 15 primeiros minutos do segundo tempo. E depois o São Paulo só foi chegar já nos acréscimos do jogo, que foi quando o Luciano deu aquela cabeçada perigosa para a defesa do Jefferson Paulino. Mas no mais assim, o São Paulo é o São Paulo de sempre. Uma bagunça em campo, um time sem padrão, desorganizado. Poxa, teve lance no jogo aí, por exemplo, que o Alan Franco, o zagueiro, apareceu ali na área como ponta direita, em uma posição em que deveria aparecer ou o Natan ou o Wellington Rato, que se revezam ali, um pelo corredor e um mais por dentro e vice-versa. Não o Alan Franco, né? Uma jogada promissora, mas caiu no pé do Alan Franco, que é zagueiro, e aí o São Paulo perdeu a jogada facilmente. Por quê? Porque o São Paulo é uma bagunça em campo. Rapaziada, já quero que você aponte o pior jogador do São Paulo na partida e também que você avalie esse jogo ridículo que o São Paulo fez em pleno Morumbi. Rapaziada, é inacreditável. O São Paulo fez duas pré-temporadas em 2023 e continua jogando esse futebol ruim, futebol lixo, tenebroso, assustador e preocupante, inclusive, para o Brasileirão. Então São Paulo precisa entrar no Brasileirão focado em fazer os 45 pontos de segurança para não cair, porque o risco existe e o risco é real de Série B, hein, rapaziada. Poxa, agora terceiro 0-0 seguido do São Paulo com o Ituano em casa. E agora o São Paulo corre sérios riscos de ser eliminado da Copa do Brasil de forma precoce, o que será mais um vexame aí para a conta do senhor Rogério Ceni. Então eu falo aqui, hein? Algo precisa ser feito e para já. Claro que o problema do São Paulo, ele é um problema estrutural. Ele é muito mais além do que nós podemos imaginar. Ele começa de cima. Mas assim, é impossível você mandar a diretoria embora porque os caras foram eleitos, os caras são estatutários, né? Eles estão lá por força de estatuto, foram eleitos. Não dá também para você demitir 20, 30 jogadores, porque não é simplesmente você demitir e mandar embora e tchau, porque tem multa rescisória e multas altas, o que não dá para o São Paulo vacilar. Então, se estamos falando de um problema de emergência para já, urgente, troca o técnico. É simples. Todo clube faz isso. Quando a coisa não flui, não caminha, troca o técnico. Poxa, vale lembrar que o Tottenham fez isso recentemente. Demitiu o Antônio Conte, por quê? Porque o Antônio Conte também não tinha bom relacionamento com os jogadores e o Tottenham não estava conseguindo jogar. É o retrato do São Paulo, onde está claro e nítido que os jogadores não estão correndo por Rogério Ceni. E nessa história toda, quem perde é a instituição, o São Paulo Futebol Clube. Então, para mim, tem que trocar o técnico urgente. Para mim, já chega de Rogério Ceni. Aliás, né? Já chega faz um tempo, né? Para mim é fora Ceni faz um tempo. Pena que a diretoria do São Paulo é covarde e incompetente. É aquela coisa, né? É muito estranho, né? É o famoso Resort SPFC. Tudo combinadinho, tudo combinadinho. A diretoria protege o Rogério Ceni vai lá, preserva a diretoria, preserva o DM, né? A diretoria finge que paga os jogadores fingem que jogam, né? A torcida organizada vai no CT e finge que cobra os dirigentes e os dirigentes fingem que compraram uma casa pré-organizada ali aos arredores do Morumbi com venda de camisa. Então assim, tudo é muito uma farsa, é uma maquiagem. E nisso tudo, quem perde, meus amigos, é o São Paulo, né? Infelizmente é o São Paulo. Então o São Paulo é uma verdadeira festa, uma farra, uma casa da mãe Joana. E aí
Adivinhem, depois desse vexame contra o Ituano em casa, adivinhem, folga. Ontem foi folga para os jogadores. Eles se reapresentam hoje, treinam hoje e amanhã, né, para jogar contra o Botafogo no sábado. E vale lembrar, os últimos 3 jogos do São Paulo como mandante aí no Morumbi, o São Paulo não fez sequer gol. Perdeu para o São Bernardo de 1-0, perdeu de 1-0 para o Corinthians e agora esse 0-0 contra o Ituano. Então assim, resumindo, o Coldplay tá mandando mais no Morumbi do que o São Paulo, né? Porque o Coldplay teve no Morumbi em 6 shows e pelo menos fez a alegria da galera. Já o São Paulo, nos últimos 3 jogos em casa, foram 3 vexames. E na coletiva, o próprio Rogério Ceni admitiu a bagunça que é o São Paulo treinado por ele mesmo. O Rogério Ceni disse o seguinte, abre aspas, pela falta de organização, fica até vergonhoso para mim ver o time assim. Erros de passes assustadores, sem ninguém marcando pressão. Não fizemos um jogo que condiz com o que somos capazes de produzir. Fecha aspas. Poxa, percebeu agora isso? Rogério Ceni tá de sacanagem, porque percebeu agora isso? Algo que nós já percebemos de sempre, que o São Paulo é uma bagunça em campo, é uma várzea. Eu sempre falo, um elenco limitado não significa time bagunçado em campo. E o São Paulo é isso. Sabemos que o elenco é limitado, mas isso não significa que o time precisa ser obrigatoriamente uma bagunça em campo. Uma bagunça. E muito disso é culpa dele mesmo. Sempre inventa jogadores atuando fora de posição de origem. O Rogério Ceni nunca escala o time do São Paulo com os 11 em sua posição de origem. Sempre tem um lateral de zagueiro, tem um lateral de primeiro volante, aí o atacante vira meia, o meia vira atacante, o ponta vira lateral esquerdo, o lateral de esquerdo vira lateral direito. É sempre essa bagunça, O Rogério Ceni é a cara da bagunça que o São Paulo é dentro de campo, claro, né? Dentro de campo. Porque fora de campo, a bagunça tem outras carinhas, né? Júlio Casares, Carlos Belmonte, senhor Rui Costa, né? Agora apareceu esse pato rouco, o tal do Dedé, que é o lambe-saco do Júlio Casares. É sempre assim. Resumindo, para mim não dá mais. Para mim, chega de Rogério Ceni. Ou a diretoria age, ou o São Paulo corre sérios riscos de cair, porque o Rogério Ceni não consegue mais extrair nada desse elenco do São Paulo. Essa é a realidade. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você ainda apoia a permanência do Ceni ou você quer que o São Paulo troque o técnico com urgência? Deixe a sua opinião nos comentários, beleza? Uma informação aqui importante. No jogo contra o Ituano, o Beraldo saiu ali no segundo tempo com dores. E o Beraldo foi submetido a exames de imagem ontem, que ainda bem não foi detectado nenhum tipo de lesão. E ele vai aí fazer apenas uma regeneração no refis para voltar o quanto antes, né? Pelo menos isso. Uma outra boa notícia também é que o Caio Mateus, o Caiobinha, após 10 meses parado, ele vai voltar aos gramados hoje. O São Paulo enfrenta o Fortaleza pelo Brasileirão Sub-20 e o Caiobinha volta a campo hoje, então também é mais uma boa notícia, né? Mas deixa a sua opinião sobre esse assunto aí do São Paulo, diretoria, Rogério Ceni, esse vexame em casa pela Copa do Brasil. Rapaziada, e bora aqui seguir com o nosso giro de notícias do São Paulo e vamos falar aí sobre mais um capítulo da novela Luan. E dessa vez o São Paulo colocou o pé na porta, colocou o pé na parede e deu ultimato a Luan. Ou renova ou não joga mais. E o São Paulo inclusive estipulou prazo. É isso mesmo. O São Paulo deu até hoje, quinta-feira, para Luan responder à 4ª proposta de renovação que o São Paulo enviou ao jogador. E o próprio Rogério Ceni, né, que cortou o Luan do jogo contra o Ituano, disse abertamente que ele cortou para que o Luan resolva essa situação logo, porque ele quer que o Luan fique, mas que o Luan renove o contrato logo, porque se não renovar, não vai mais jogar pelo São Paulo.
De acordo com fontes, há uma diferença salarial de 50% entre o que o São Paulo oferece e o que o Luan pede. Então, 50% é uma baita de uma diferença, né? Traduzindo, as chances de o Luan ficar no São Paulo são quase zero, são praticamente nulas, porque a diferença é muito grande, né? Então, assim, claro, não temos valores, mas com essa diferença toda, e o São Paulo diz que já chegou no seu teto, então, meus amigos, esqueçam. Inclusive, dentro do São Paulo, já trabalham com a possibilidade de uma liberação do Luan de imediato, né, em troca de uma compensação financeira, ou de o São Paulo ficar com uma porcentagem em uma futura venda. Ou seja, também provavelmente que o Luan já tem um bom acordo em mão de outro clube, né? Para o São Paulo já estar trabalhando com a possibilidade de liberação imediata, certamente que o Luan já tem uma boa proposta em mão de outro clube. Qual a sua opinião sobre esse caso? Luan está sendo ingrato? A diretora de São Paulo agiu mal, demorou, jogou para a galera e agora aí a bomba está no colo do jogador? Coloca nos comentários a sua opinião. A minha opinião é só o quê? Gosto muito do Luan, mas acho que ele está fazendo muito doce, né? Muito doce para renovar. Se quer renovar, renova logo. Agora ficar fazendo o clube refém, ninguém é maior que o clube. O Luan é um bom jogador, mas também, né? Vamos respeitar, né? Também não tem nada pelo São Paulo. Só o paulista. Então, pé no chão, né? Vamos baixar a bola e se quer renovar, renova. Não fica fazendo muito enfeite, não. Tá ficando feio. Tá ficando feio essa novela, beleza? Mas eu queria saber a sua opinião sobre essa situação, beleza? E mais uma vez, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like. Tamo junto, é nóis. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo.